Em greve desde o dia 8 de abril, os professores da Universidade Estadual de Feira de Santana tiveram uma péssima notícia na semana passada, com o anúncio do corte dos salários por parte do governo estadual. A categoria negocia com os representantes do atual governador há quase 1 ano e meio, mas, segundo os professores, praticamente não houve avanços, fato que motivou a suspensão das atividades. Ao longo do governo Jacques Wagner, nós temos feito comparações entre as universidades estaduais do Nordeste. Quando o governo Jacques Wagner assumiu, a nossa situação, em considerando todas as outras estaduais, nós estávamos na antepenúltima colocação. Depois dos 4 anos do governo Jacques Wagner, nós estamos na penúltima colocação. Então isso significa que nós pioramos a condição, o governo piorou a situação das universidades estaduais em termos salariais para os professores ao longo dos 4 anos. De acordo com os docentes, os salários das universidades estaduais baianas estão entre os piores da região Nordeste, apesar da posição em que se encontra a Bahia no cenário econômico nacional. Um estado que tem o primeiro PIB do Nordeste, 6º PIB nacional, paga um dos piores salários aos professores entre as universidades estaduais do Nordeste. Como comparar a Bahia com a Paraíba, com o Piauí, que são estados que têm, com certeza, uma arrecadação muito menor e que têm condições muito inferiores ao nosso estado. Além das bandeiras pela autonomia universitária e pela melhoria nas condições de trabalho, os professores continuam travando um longo embate pela reposição de perdas salariais históricas. A perda que nós temos ao longo de 15 anos é de aproximadamente 58% se for utilizar o estudo de ESE e de aproximadamente 28% se for utilizar o estudo do IBGE. Essa incorporação da CET em 4 anos, não vai ser em 1 ano, vai ser ao longo de 4 anos, ela vai representar para os professores um ganho entre 13% a 18%. Isso significa dizer que essa incorporação da CET ela não vai repor as perdas salariais históricas que nós temos. O cálculo que mostra o percentual das perdas nos salários dos professores no decorrer das últimas décadas é realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIEESE. De 1990 até 2009, houve um percentual de inflação X e houve um percentual de reajustes Y. Normalmente, para você conseguir repor as perdas, o reajuste que você recebe tem que ser pelo menos igual à inflação. No entanto, nesse período de 1990 a 1994, foi um período de inflação extremamente elevada no Brasil. Só para você ter uma ideia, só a inflação do ano de 1994 foi de 929%, sendo que em julho de 94 já existia o Plano Real. Então, são perdas que a gente costuma dizer para as categorias que nesse montante, antes do ano de 94, são perdas irrecuperáveis. Essa perda de 36%, a gente calculou do ano 2000 até, do ano de 1995 até o ano de 2009, confrontando com os reajustes que eles tiveram. Então, mesmo com a inflação estabilizada, bem mais estabilizada do que no período anterior a 94, a gente vê que ainda assim os reajustes foram insuficientes para repor as perdas. De acordo com a supervisora técnica do DIEESE, o ideal seria também melhorar o poder de compra dos profissionais, garantindo a eles melhores condições de vida. O ideal para todos os trabalhadores é que o poder de compra avance. Quer dizer, se a inflação for 5, seria interessante que eu tenha um reajuste, um aumento além de 5. Porque além de me repor a inflação, eu posso passar a comprar mais com aquilo que ultrapassou. Simplesmente reposição de poder de compra significa dizer que o seu salário está permanecendo o mesmo ao longo do tempo. Mesmo que em valor ele mude, mas em termos do que ele compra, ele está comprando sempre a mesma coisa. E isso não é bom. O bom é que os trabalhadores avancem no seu poder de compra. Militante do movimento docente desde a década de 80, a professora Maslova Freitas compara os mecanismos de negociação e a relação entre os professores e os governantes antes e depois do governo petista na Bahia.
não sei se nós podemos fazer esse contraponto de que antes era governo de direita e agora é de esquerda, né? Isso pode confundir aqueles que nos escutam, que nos ouvem nesse momento. Mas em relação à prática concreta, a maneira como os governos anteriores e o governo Wagner enfrentam o movimento docente, a maneira como os governos anteriores e o governo Wagner tratam o movimento docente, não se diferencia. Infelizmente, a nossa expectativa em 2007 era de que as relações fossem minimamente respeitosas. No entanto, já naquele momento elas não foram, permaneceram desrespeitosas ao longo dos 4 anos e agora, novamente, a situação se repete. É só lembrar que em 2007, tal qual os governos anteriores, fizeram assim que nós deflagramos a greve, os nossos salários foram cortados. E essa é uma prática tipicamente repressora, repressiva, né, inaceitável diante de um governo que se diz democrático e popular. Portanto, a nossa experiência com o governo atual, na gestão anterior e nessa, não tem sido nada interessante, não tem sido nada pacífica. Não é muito pelo contrário. O governo tem nos dado vários elementos para que o tomemos como um adversário das universidades estaduais da Bahia. Apesar dele fazer uma propaganda muito grande de que ele melhorou sensivelmente a situação orçamentária, isso não é verdade, né? Se nós fizermos um cálculo apurado, nós vamos verificar que isso não é verdade. Quer dizer, as universidades tinham um orçamento estrangulado, né? Já sofriam um estrangulamento orçamentário e elas permanecem sofrendo esse mesmo estrangulamento orçamentário. Com relação à autonomia, nós criticávamos e criticamos até hoje os governos anteriores por terem imposto às universidades estaduais a Lei 7176, né, que fere frontalmente a autonomia, mas o governo Wagner, ainda que, além de não ter revogado esta lei, na prática ele vem tomando uma série de medidas que ferem também frontalmente essa autonomia universitária. A exemplo de impedir que os professores possam exercer direitos, né, a exemplo da progressão, da promoção, da mudança de regime de trabalho. Mas não são apenas os professores que reclamam dos salários que são pagos pelo governo baiano. Outra categoria, com importante atuação no ensino de nível superior no estado, também tem motivos para reclamar. Quando assumimos o sindicato, há pouco mais de um ano, existia um estudo que a defasagem estava entre 30% e 40%, referente à década de 80 e à década de 90. Nos anos 2000, nós fizemos um novo estudo com o DIEESE e constatamos que a defasagem é muito baixa, em torno de 1%, visto que o salário do servidor já tinha atingido o mínimo. Então, como todos os aumentos foram direcionados em relação ao salário mínimo, então nesse ano de 2000 a gente não existe defasagem salarial. Mas em relacionado aos anos anteriores, né, as 2 décadas anteriores, a defasagem é em mais de 30%. Né, servidores que ganhavam 10 salários mínimos, hoje estão ganhando um salário mínimo e meio. Né, servidores ganhavam 8 salários mínimos, 6 salários mínimos. De acordo com o sindicalista, os baixos salários têm afetado diretamente na produtividade diária dos trabalhadores. Né, o servidor vem trabalhar desmotivado, sem vontade realmente de fazer o trabalho como deveria. E quando a gente pergunta para ele qual o motivo, ele falou: antes a gente ganhava tão bem, né? A gente tem uma funcionária aqui, que é a Medite, que fala que antigamente quando ela chegava numa loja, dizia: opa, já vem o servidor do Estado. E que hoje, quando ela chega numa loja, olha para o Estado do servidor. A reportagem da TV Olhos d'Água manteve contato com representantes das secretarias estaduais da Administração e Educação. Mas, até o fechamento desta matéria, ninguém se colocou à disposição para apresentar a versão do governo baiano sobre este assunto.